é a Livance e o que é o Cláudio, traz para a gente um overall para quem está escutando, assistindo a gente, já entender que o papo hoje vai ser sobre negócios, saúde, médicos, e a gente vai explorar um pouco desse Brasil do offline, né? Do Brasil do presencial, do Brasil que não é só um software, mas que inclui, obviamente, toda essa parte de infraestrutura, de negócio, de dia a dia, nesse universo médico, paciente e Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como funciona a Livance. É legal que você falou isso, que não é só o digital. Eu acredito muito que na saúde os grandes negócios eles são os dois. Eles são, o nome bonitinho é Phygital, né? É. Ou ele conecta o físico e o digital e com excelência, né? Porque a jornada, a integração das duas jornadas, ela é cheia de nuances. E eu acho que das grandes sacadas da Livance, dos meus dois sócios fundadores, que são os caras criativos aí, foi conectar isso numa jornada muito simples, né? A tecnologia muitas vezes ela vem para complicar as coisas e tal. E saúde é um setor super delicado, não à toa, ainda muito pouco penetrado por tecnologia e com índice de sucesso de startups ainda muito baixo, né? Mas, enfim, isso acho que é ruim olhando para trás, é bom olhando para frente. A gente pode falar mais sobre isso. Então, a Livance nasce 8 anos atrás para ajudar esse médico profissional de saúde, que eu gosto de dizer que é um empreendedor, mas ninguém avisou, né? Foi lá para a faculdade, estudou um monte, continua estudando, e aí depois de se esforçar muito, se forma e entende que ele tem que é um empreendedor, precisa ter um consultório para empreender, precisa contratar gente, saber fazer o financeiro, o marketing, comercial e tudo mais, custo fixo alto, gerenciar esse negócio, continuar estudando, continuar indo atrás de paciente, manter isso. Então a gente cria uma experiência bastante simples. A gente brinca que o cara abre o consultório com um clique, através de uma assinatura, né, um SaaS que você falou, que dá acesso a essa plataforma de tecnologia que traz a parte de agendamento, pagamento, cobrança, organiza o financeiro, tem ali uma parte de marketing, de CRM, de lembrete de retorno do paciente e tudo mais. Com a grande sacada de ele poder abrir a agenda qualquer dia, qualquer horário, né? Ou seja, ele tem a flexibilidade como se ele tivesse comprado um local, e na verdade vários, conforme a gente vai expandindo. Só que tirando o SaaS, né, que é um valor bem acessível, né, pouco mais de R$ 200, ele só vai pagar pelo uso do consultório quando ele de fato tiver um paciente. Então, a gente transforma o custo fixo do consultório em custo variável, né? Então, se a gente fizer um paralelo aí com cloud, né? Antigamente as empresas tinham que ter custos fixos nisso, o cloud virou uma coisa variável. As grandes empresas, todo mundo quer transformar custo fixo em custo variável. A gente traz isso para a realidade do médico, que quando tem um custo fixo, muitas vezes ele fica pelo caminho, né? O consultório demora anos para encher, o cirurgião passa metade da semana no hospital, o médico está em vários lugares, ó, Nossa, você que entra em legal. cabo. Então você transforma custo fixo em custo variável, dá uma série de serviços em locais que tem uma experiência do paciente incrível, uma jornada digital muito legal e com um custo por tempo de uso. Então, se ele ficar 32 minutos numa sala, ele vai pagar pelo aquele tempo, apertando um botão para devolver a sala, não tem que apertar mais nada. Ele é avisado no aplicativo, o paciente Pedro chegou, você vai atender ele na sala 3, está pronto para você, atendeu ele ou quantos forem, você aperta um botão, no final do mês o sistema cobra no aplicativo, no cartão de crédito, a assinatura lá, o SaaS, mas os muito eu uso. E nas unidades a gente tem um espaço de coworking que é para o profissional ficar lá quando ele não está atendendo. A gente criou isso e falou, pô, se ele só vai ter o custo quando ele está atendendo, mas ele precisa ficar em algum lugar, né? E aí ficar no consultório ocioso é muito ruim. Nesse momento tem dezenas de milhares de consultórios ociosos agora, porque o médico que montou o consultório está fazendo uma cirurgia, porque o paciente cancelou, está de Sim. véspera, ele está no congresso, e ele fica nesse espaço, e aí a gente resolve outra dor do médico, que é a solidão do consultório, que é você ficar num lugar sozinho lá, e ouvindo, né, a consulta atrás da outra. Então a gente queria esse efeito também de comunidade, de parceria, de indicação. Então aqueles 3, 4 médicos que iam montar um consultório junto e um deles ia ter que fazer uma planilha para gerenciar custo, que depois ia dar uma série de problemas, eles atuam lá em parceria, com toda a tranquilidade para focar no que o médico, o profissional de saúde é bom, que é atender o paciente. Muito legal. É muito interessante, assim. E me falou, eu acho que um ponto que eu acho que é bacana da nossa conversa e da discussão, né, é assim, o tamanho do addressable market para Brasil, porque a forma como a saúde privada ela é feita aqui é muito diferente, por exemplo, da experiência que eu tenho cadavérica dos Estados Unidos. Eu sou assim, uma pessoa, como você sabe muito bem, bastante pró-Estados Unidos, mas tem duas situações que eu acho que a gente é muito mais avançado do que os Estados Unidos, que é o sistema financeiro,
Os do Pix e toda a inovação do Banco Central, né, vanguardista do Brasil, e a outra coisa é como se faz saúde nesse país, em todos os aspectos. Eu acho o SUS um grande programa, muito melhor do que a NIH no Reino Unido, e ao mesmo tempo, quando você tem um dinheirinho a mais, já tem um plano de saúde, pode ir no médico, e aí você passa essa jornada de, putz, só para dar uma perspectiva para nossa conversa, o quão grande é essa questão de faculdade de medicina, preparatória de curso para medicina, quantos novos médicos estão sendo formados, em quantas especialidades, em quantos, porque eu acho que assim, hoje você ser um shareholder, né, da Livância, você comprar o ETF, um index da prosperidade financeira da classe médica brasileira. E essa cara só vai prosperar se ele virar founder, né, do jeito dele. Não, interessante isso. Assim, você tem muitas diferenças, né, do setor de saúde. Sempre que eu vou falar com um investidor gringo, já tem que começar dizendo o que é diferente, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Não tem RIPA, né? Tipo assim, tem RIPA compliant, nada disso. Tem assim, no game do médico no Instagram. Tipo, é outro jogo. E é interessante porque a gente criou uma solução que ajuda, né, a palavra empodera o médico a ser o founder, né, que você falou, profissional de saúde, e ele conseguir empreender e atender com sucesso. Nos Estados Unidos, o médico, nas últimas décadas, ele acabou sendo engolido pelo sistema, seja por consolidação de grandes fundos que foram comprando clínicas, seja por burocracia, porque o cara precisa ter seguro, porque lá é muito fácil ser processado, por causa da burocracia. Então, o médico ele foi sendo meio que engolido pelas grandes instituições, então você teve cada vez menos médicos independentes, e dizia-se que isso ia trazer uma eficiência melhor para o sistema e que isso ia se beneficiar para o paciente e tudo mais. E aí isso não foi bem o que aconteceu, né? Nos Estados Unidos gastam uma fortuna em saúde e na ponta ninguém está muito satisfeito, não que aqui esteja super, mas lá o tempo de consulta ele acabou sendo muito comprimido, e lá você passa por outros profissionais de saúde, você fala muito com a enfermeira tal, até você chegar no médico, ele já tem que ter passado todas as coisas, você fica um pouquinho de tempo com o médico. Diferente daqui, que você vai direto no médico. E apesar do médico, a teoria lá era que o médico é o profissional mais caro, então você tem que economizar tempo dele. Se ele não te conhece de uma forma mais ampla, muito provavelmente ele vai dar um diagnóstico com base numa visão muito míope, muito, né, individualizada. E aí, de repente, sei lá, você pode estar com um problema nas costas, pode ser por N motivos, conhecer a pessoa tal. Então, acho que a Livance consegue, a gente vê que o tempo de consulta na Livance é muito maior, porque a gente tira essa pressão financeira do médico, que é quando ele abre o consultório dele, ele tem X mil reais de custo fixo, e ele tem que sair correndo para chegar no 0 a 0, né? Porque o médico não é uma ONG, acho que é uma profissão muito bacana, mas ele precisa se pagar, ele precisa ter um retorno financeiro. Então, enfim. E o CAPEX é alto, né? Porque é uma década de estudo, estresse e tal, até de fato... CAPEX de estudo, né? É um negócio... Tem um livro muito bom do Seth Godin, que ele fala um livro curto chamado The Dip, que é basicamente assim, esse livro mudou a minha vida. Bem no meu começo lá, quando eu ainda tava iniciando na Sandgrid, 21 anos em Boulder, e porra, ele falou assim, do tipo, quão grande é o buraco que você está disposto a entrar para você sair do outro lado com um nível de defensibilidade grande. Acho que a profissão médica é isso, né? É uma década de estudo para daí ele tá no momento que ele vai começar a ter a chance de ter reputação para entrar, né? Então eu gosto muito daquela premissa que acho que o Naval conseguiu sintetizar de uma forma muito elegante, que assim, você quer ganhar dinheiro nessa vida, você tem que oferecer leverage, e acho que você oferece alavancagem pro médico. Do tipo, você vai chegar lá e, assim, a ponto de até em algum momento você falar assim, cara, vou te oferecer um plano de ads aqui, de social media, de tudo. Eu acho que tem um... Isso eles pedem muito. Mas isso que você falou de leverage é muito legal. A quantidade de vezes que eu já ouvi, outro dia eu ouvi de um cirurgião e falou, cara, obrigado, porque o que eu consegui fazer em 3 anos de carreira com a Livance, sem a Livance eu teria demorado 15. Porque esse é um caso interessante. O cara é muito inteligente na parte de marketing de ads. E aí o que ele fez? Ele abriu a agenda dele em 6 unidades da Livance, em 6 regiões. Porque a chance de você captar um paciente é muito maior. O paciente entra em contato, onde você atende? Eu atendo lá sei lá, o cara da Zona Leste atende lá na Zona... Pô, eu não vou. Agora, aonde você atende? Eu atendo no Morumbi, eu atendo em Alphaville, eu atendo na Zona Leste e eu atendo na Vila Mariana. Pô, a chance de você converter esse paciente é muito grande. E a gente dá essa mobilidade para o profissional. Hoje a gente tem 20 unidades, 2 no Rio, 2 no interior de São Paulo, Campinas e 1 em Santos, e 16 espalhados por São Paulo. Então, assim, com um clique, o cara entra no aplicativo, ele pode ter 20 consultórios. E aí, para você crescer a tua carreira e a captar o paciente, isso facilita demais, né? Antigamente, outra frase que eu gosto é, antigamente ser médico era um diferencial. Agora, com um grande volume de médicos que está vindo, você, como médico, você precisa criar um diferencial. A competição, ela está muito maior. Então, às vezes, você conseguir atender em várias regiões, isso te ajuda
né? Sim. Eu ia até fazer essa pergunta, cara, que você falou aquela frase, o médico se forma, mas ele não sabe que ele tinha que ser empreendedor, né? Se formou em médico, mas ele é empreendedor. Antigamente ele não tinha que ser esse empreendedor? Ele tinha, mas assim, se ele tivesse um consultório, o consultório ia encher, porque tinha muito menos médico, então o pessoal fala que assim, né, o meu sócio que é médico, inclusive é curioso, né, porque hoje em dia o médico ele é especialista em dedo mindinho da mão esquerda. Isso. Antigamente ele era ortopedista, neurologista e ginecologista, ele era, né, e aí você abria um consultório e você esperava ele encher, as pessoas iam até você. Então, assim, de alguma forma você tinha que ser, mas talvez você não tinha que ser tão eficiente, você não tinha que saber fazer o marketing, você não precisava fazer rede social, você não precisava saber mexer em tecnologia, era talvez mais em tecnologia médica, mas o sucesso do médico, ele vinha, né, era mais difícil talvez você conseguir entrar na faculdade, estudar, era muito mais restrito essa parte, mas uma vez tendo passado por essa fase que é muito difícil, você tinha menos. Perfeito. Ser médico já era um diferencial. Já era uma exclusividade. Precisa criar um diferencial. E eu acho que tem um outro ponto nesse momento, né? Que assim, hoje tem uma dicotomia que você não precisa ser um grande clínico e nem um grande pesquisador para de fato prosperar financeiramente como médico. É uma coisa que, tipo, é interessante e ao mesmo tempo eu acho perigosa. Porque eu tenho várias pessoas que têm clinical practices aqui no Brasil que não fizeram grandes universidades, porque a maneira como se ensina medicina no Brasil e aumentou esse supply de médicos, ela mudou. Então você consegue fazer, tipo, uma faculdade de medicina na Unidunité, que você só vai lá e faz e tal. Você só precisa ter o dinheiro para pagar, porque a mensalidade ela é um pouco mais cara do que você fazer Mas essa Unidunité tem que ser certificada pelo CRM, né? Ela tem, mas assim, eu acho que deve ter um padrão de qualidade bem diferente, né? Não sei, você que na verdade é uma boa pessoa para responder essa pergunta com relação à democratização da educação médica. Existe um grande debate aí atualmente no Brasil, bem acalorado dentro do setor, que é isso, né? A gente saiu no início da década passada se formavam 10 mil médicos por ano no Brasil, e a gente está caminhando para 40 mil por ano. Nossa. Né? Eu lembro quando a gente começou a Livance, tinha acho que 340 mil médicos, nós falamos de Total Addressable Market, lembra a gente fazer a apresentação, né, para investidor, e aí isso vai crescer, a gente já está em quase 600 mil, vai bater 1 milhão daqui a alguns anos. Cacetada. Então, assim, é uma mudança gigante. A gente começa a chegar num nível de médico por habitante comparado com outros países, OCDE e tudo mais. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque você tem muito da enfermeira e tal, então talvez não é uma comparação tão boa, mas você começa a chegar em níveis mais saudáveis, né, e talvez a gente até passe disso, mas você tem um problema também da distribuição, né, esses médicos estão muito concentrados nos grandes centros, então se você tem muita região do Brasil que não tem um especialista, dependendo do que for, então tem um lado de sei lá e aí não tem competição, tem outro lado das condições, nos grandes centros de São Paulo a concorrência é gigantesca, né? É muito interessante, a gente olha na Livance lá, hoje a gente vai bater em breve 9 mil médicos profissionais de saúde como membros, como a gente chama. E você tem gente do Brasil inteiro, que muita gente vem estudar aqui, depois vem fazer residência, vem fazer pós, vem fazer curso, vem se conectar com os grandes hospitais, com as faculdades. Então, aqui você tem uma concorrência muito grande, você também tem uma demanda muito grande, você tem pessoas buscando, né, uma saúde. Então, assim, tem esse desafio, Pedro, que você comentou, de novas faculdades, precisa-se de mais médicos, tem esse debate, né, de qual que é a qualidade disso, como que você ajuda a capacitar esses médicos, eles precisam conseguir se formar, aí depois você tem outros cursos de extensão, não tem vaga de residência para todo mundo, aí você tem pós-graduação, você tem um bicho novo que é AI, né, qual que é o papel que a AI pode ser como talvez um grande copiloto do médico, né, porque qual o nível de informação que você consegue estudar, Será que precisaremos de tantos médicos com AI? Também tem essa questão, né? Se a gente está atingindo esse ponto ótimo de X habitantes por médico, que eu até queria saber se você tem essa estatística, esse número, no Brasil é mais ou menos 300 mil, 200 mil, não sei quanto é que é, mas será que com AI, com melhorias, com tecnologia, com mais eficiências, como a que você oferece, será que a gente não vai estar criando um ambiente de atendimento médico mais eficiente a ponto de esse teto começar a romper e a gente falar, caramba, tem mais médico que talvez a gente precise agora estipulado, ou ainda estamos anos atrás disso? Eu faço um chamado aqui para nossa audiência, que se você estiver construindo esse business, eu quero te conhecer, porque eu acho que tem uma arbitragem aqui, nessa situação toda que a gente está falando, de muito supply de médico, mais AI.
que eu senti recentemente, né? Eu afunilei a tese da Atman para ficar muito mais focada em AI, fintech e cripto e longevidade. A gente fez como se fazer vários investimentos em longevidade e olhar esse mercado de uma forma séria. E teve também uma questão que, poxa, mais ou menos de novembro do ano passado até agora, eu perdi 14 quilos de gordura, mantendo minha massa muscular, e eu comecei a monitorar tudo. Aí eu botei lá, você tá com o seu Oura Ring, eu uso o porque eu não gosto de anel. Mas eu tenho o meu colchão, o meu 8 Sleep, eu tenho tantos trackers de tantas coisas, e a gente investiu numa outra empresa lá na Superpower, né, que agora levantou um Series A de 30 milhões de dólares com a Forerunner. Então eu faço meu blood work a cada 3 meses, e quando eu venho pro Brasil, como eu venho 10 vezes por ano de São Francisco, eu vou em todos os médicos. E aí eu encontrei um problema, que eu acho que é essa ideia do que você tá falando nessa questão da AI. Todos os médicos que eu vou aqui no Brasil já são ricos o suficientes para não conseguirem give a fuck do jeito que eu gostaria para a minha saúde. Então existe um approach quase libertário de pegar e falar assim, da mesma maneira que eu não concordo, não confio em nenhum governo, eu tô nesse momento, tá? Não confio em nenhum médico, porque nenhum desses médicos consegue me dar o que a AI me dá no data injection que eu consigo fazer. Então eu monto um agente que vai ter todos os meus biomarcadores. Cara, porque não há tempo hábil para isso, a não ser que você vai entrar num nível de ultra high-end concierge medicine. Eu acho que nem se você for fazer uma consulta com o Peter Attia, vai ser assim. Porque o Peter Attia já tá muito rico, entendeu? Ele tem os livros dele, ele tá lançando as startups, ele tá investindo. Ele, de novo, ele teve ele saiu da curva de arrebentação dessa jornada empreendedora do médico. Então eu acho que a gente tem hoje, por conta do advento da AI, um business que é assim, o human in the loop, que não é médico, mas que tem uma capacidade de ser o teu coach, teu agente, junto de você, construindo soluções de AI para eu poder entender, por exemplo, advices específicos do meu dia a dia, num nível epigenético. Eu sequencio meu DNA, eu faço blood work, eu tenho todos esses sistemas e tal, mas eu quero um serviço. Esse serviço não tem que ser uma pessoa que estudou uma década que fez isso e tal, porque não precisa, entendeu? Porque os papers estão publicados, porque eu tô dizendo que não precisamos mais de médicos, mas eu tô dizendo que para esse tipo de serviço existe um potencial, eu não sei o que é ainda, é uma ideia que eu tenho, do human in the loop para saúde e longevidade. Ué, mas isso não é aquele esquema das equipes multidisciplinares, que aí você vai num lugar e tem uma pessoa que cuida da sua alimentação, uma outra que vai cuidar da parte de exercícios, e aí aquele médico-chefe ali, que é o cara super caro que já venceu a arrebentação, ele é o cara que vai entrar na hora de, sei lá, prescrever alguma coisa ou fazer aquela análise. Você quer o cuidado, acompanhamento, carinho, ou você quer a parte técnica eu acho que vai ser AI. Então, que a mas é que resposta é que eu já fui nessas consultas, entendeu? Desculpa, assim, e o cara, ele tá muito rico pra give a fuck pra minha saúde no nível que eu give a fuck. Então, assim, ele não vai olhar o meu resting heart rate, a minha pressão. Entendi. Ele não consegue. Entendi. Agora eu entendi o que você está É falando. uma questão de time management. Ele não consegue fazer Ele não vai isso. fazer o 360 que você consegue fazer com data que você consegue coletar. Exato. Não tem hoje ninguém. Agora, com certeza existe um O sistema profissional. poderia ajudar ele, né? O sistema, mas tem um profissional mais barato que conseguiria ficar olhando isso e me dar insights baseado em parâmetros normais. E que a gente está constantly monitoring os novos research, os novos papers, as novas coisas. Porque o problema desse tipo de profissional médico é que ele vai chegar num momento da vida dele que ele vai dar certo como empreendedor, então vai ficar rico o suficiente para not care. E a verdade é que, por conta desse escritório fancy, desse protocolo, da presença no Instagram, daquele negócio e tal, ele já sendo 10%, 15% competente versus o que você consegue fazer com todos os monitoramentos dessa nossa vibe nerd, que ele vai continuar prosperando e sendo muito rico, porque, tipo, a sua tia, minha mãe, a vovozinha, vai lá e vai ser ótimo pra ela. E ela vai ficar feliz, ela vai emagrecer, o protocolo dá certo, é por isso que a pessoa prosperou. Mas se você quiser ir num nível na ofensiva, pra entender como é que eu vivo até 120 e eu vou ter a mesma qualidade dos meus 30 até os meus 70, 80, não tem ninguém oferecendo isso hoje. Eu acho que isso é um grande play, não é luxury, não é wellness, você tá... É um negócio de human in the loop operacional. Mas acho que você tá falando assim, tem a frasinha aqui, o pessoal tá falando aqui, pessoal, vai substituir AI, vai substituir o médico, e a frase é o médico que não usa AI vai ser substituído pelo médico que usa AI. Então, assim, ótimo ponto. quando você fala isso, e aí, obviamente, tem diversos tipos de paciente demandando diversas coisas, e essa é uma das coisas que deixa o médico hoje meio estafado, assim, meio overwhelmed, porque, assim,
Você falou lá da sua tia que eventualmente chega no modelo antigo, mas assim, cada vez mais as pessoas estão indo no médico questionando o médico, porque já falaram com o ChatGPT, já falaram, já colocaram o exame de imagem no ChatGPT, já entenderam, já foi traduzido e tal. Então, assim, hoje é um desafio para o médico, né? O pessoal brincava que já foi no Dr. Google, agora foi no Dr. ChatGPT. Então, assim, o pessoal já chega desafiando o médico. Então, quando eu falei ali do volume de médicos e de como é que isso, né, com todo esse nível de informação com os wearables, que é um caminho sem volta e tudo mais, é como que o médico use isso de forma inteligente para que isso tudo seja um copiloto. Até a brincadeira é quanto que a AI vai ser copiloto do médico, quanto que o médico vai ser copiloto da AI, mas aí é, né, para brincar um pouco com a autoestima do médico, assim, e tal. Sim. Então, assim, acho que é muito o médico nesse loop dele saber aproveitar isso das ferramentas, né? Você tem dados, uma vez eu vi um dado de um diagnóstico de câncer que o médico acertava 91% dos casos, a AI acertava 94% e o médico junto com a AI acertava 97%. Olha que maneiro.